estamos aqui novamente com o doutor Esdras. Boa tarde, doutor. Seja mais uma vez bem-vindo aí à nossa TV Campos Floridos. Boa tarde, Diego. Boa tarde, né? Prazer é meu aí de estar com vocês aí da TV Campos Floridos. Maravilha. Acho que eu comentava aqui que já faz umas 2 ou 3 semanas aí que a gente conversou pela última vez, né, doutor, aqui na nossa live. E a gente falava até da época daquela recomendação que foi emitida pelo Ministério Público para o município de Arapoti, e desde então houve uma mudança no entendimento aí do Ministério Público, né? Poderia falar um pouco sobre essa mudança, até porque o Ministério Público não entrou com um pedido de um novo fechamento do comércio, né? É bom esclarecer isso aí, né, doutor? Na verdade, não houve uma mudança exatamente da minha parte, mas o que acontece é que o Conselho Nacional do Ministério Público ele emitiu uma recomendação aí orientando aos promotores de justiça para manterem aí um certo distanciamento dessas decisões mais políticas aí que o município deve tomar. E logo em seguida veio uma outra orientação em sentido diferente do Ministério Público Estadual, no sentido que deveria sim o Ministério Público questionar e buscar reverter decisões políticas que não atendessem aí a princípios e valores fundamentais. E aí no meio de todo dessa celeuma, o que eu busquei fazer foi me aproximar aí da região, né, do pessoal de Ponta Grossa, e a gente tentar andar em conjunto, que talvez seja a forma mais aí, talvez mais prudente nesse momento, até porque judicialmente não está havendo uma boa receptividade para essas ações, e já foi entrada uma ação pedindo o fechamento aí do comércio em Curitiba, né, pela Promotoria de Saúde de Curitiba. E eu acredito agora que nesse momento esse fechamento de comércio ele tem que ser feito por Curitiba, sim, justamente, salvo obviamente se acontecer questões pontuais aqui de Arapoti, porque é uma questão obviamente regional e no momento se tornou uma questão regional, não é mais de Arapoti, né? Nós estamos com aproximadamente 100 casos de Jaguaraíva, 132 aqui, e alguns tantos em Ponta Grossa, alguns tantos em Castro. A região está com esse problema, né? Então a gente vai ter que andar em conjunto aí na região. E aí é um contato que houve uma reunião, inclusive, de todos os prefeitos da região e todos os promotores também. Estamos tentando alinhar algumas medidas aí e já temos uma previsão também de nos reunirmos novamente em breve. E o Ministério Público está acompanhando de perto a situação. E o que nós intensificamos aqui foi mais as orientações e o acompanhamento da própria atuação da Prefeitura. Parece que houve aí um certo... melhorou um pouco, né? A percepção que a gente tem também como órgão de fiscalização, como órgão externo. Parece que houve uma melhora aí sensível da atitude da Prefeitura, né? Que estava, né, na minha opinião, estava um pouco, acho que, distante aí da nossa realidade, estava um pouco... enfim, não focada no Covid, né, mas parece que isso está encaminhando aí para um engajamento melhor do próprio Poder Executivo. E é isso que nós estamos tentando agora, né? Vai ser feito agora o centro ali no Materno, como chama ali que eles vão fazer o centro de referência, né, para o Covid. Sim, sim. E os fiscais agora, aqueles fiscais, aquela comissão, estando agora debaixo da autoridade da vigilância sanitária, passa uma certa tranquilidade para o Ministério Público, porque a vigilância sanitária é um órgão mais técnico, né, e não político. Antes eles estavam mais na autoridade do próprio gabinete da prefeita, que obviamente tem, como se diz, compromissos muito mais políticos do que técnico, não no sentido ruim exatamente da palavra, senão, mas Sim, eu vejo sim. que essa comissão estando com a vigilância sanitária e a própria criação do centro de referência e algumas medidas aí que foram tomadas,
Parece assim e esse número, né, o fato de ter caído o número de contaminados, isso realmente abranda aí um pouco a nossa caneta, né? Porque realmente é o que a gente mais precisa nesse momento. Obviamente, estamos acompanhando bem de perto a situação, mas por enquanto é mais um acompanhamento mesmo. Não sei se respondi a pergunta. Sim, sim, sim. Doutor, com relação a essa questão do atendimento em si da saúde, a gente sabe que o nosso município é um município que não tem a estrutura necessária para um atendimento eficaz aqui, né? Todos os pacientes aí em um maior grau de necessidade hospitalar vai ter que ser transferido, como já aconteceu aí com vários pacientes. Como que o Ministério Público tem acompanhado essa questão da nossa estrutura, do atendimento? A gente ouve muita história aí, muito zum, 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 né, de atendimento. Não sei se isso chega até o Ministério Público. Também com relação à possibilidade também de pessoas que estariam com a doença e estariam furando isolamento. Isso tem chegado até vocês? Tem tido alguma prova, alguma coisa nesse sentido, não? Então, Diego, o Ministério Público ele é um órgão externo, certo? A gente tem que tomar muito cuidado para não querer fazer o papel de gestor público e de querer tomar o lugar dele. Bem, é óbvio que eu tenho minha opinião sobre como o gestor aqui, se ele é bom, se ele é ruim, mas eu acho que a minha opinião sobre isso ela tem que ficar comigo, né? Eu não, assim, a não ser em Exatamente. casos né? Obviamente, existem várias reclamações quanto à qualidade do serviço. Isso, Diego, obviamente, se chegar até o Ministério Público, se houver uma denúncia formal, se alguém escrever e colocar no papel e mandar, obviamente que eu vou avaliar se tem alguma implicação jurídica aí, se cabe a mim avaliar. Mas o que eu diria é o seguinte, essa insatisfação, se existe, né, você que está dizendo, né, eu não estou dizendo que ela exista, né, não, mas assim, se ela existe, essa insatisfação, a arena adequada para ela ser expressada é nas urnas. Não se resolve aí um problema de qualidade de serviço público judicialmente. Obviamente, em algumas situações atípicas, a gente acaba atuando, como, por exemplo, o Ministério Público, ele fez uma ação civil pública para a prefeitura reabrir, num certo prazo, as unidades de saúde que foram fechadas. Eu não sei se você sabe, algumas unidades de saúde foram fechadas Uhum. por questões sanitárias em Arapoti, salvo engano, 4. E eu entrei com uma ação civil pública para o município apressar, porque é o que nós chamamos de vedação ao retrocesso. Não pode haver um retrocesso. Olha, o atendimento era 10, agora está 5. Aí não, aí a gente pode entrar com ação. Agora, a melhoria do atendimento, isso deve ser buscado na urna, né? Buscar Uhum. com a sua proposta política e... É óbvio, se chegar a alguma situação, a gente, né, formalmente, eu não acompanho debate de Facebook, né? Isso aí não faz parte das minhas atribuições, essa coisa toda. Então, a gente tem uma postura bem sensata aí para não se... A gente não pode virar um ator, né, como se diz, influenciado por esse tipo. A gente tem um mecanismo ali de burocrático de atuação. E, obviamente, a gente respeita também a democracia. E esse é quem houve uma eleição, né? Então, e vai haver outra, e o povo deve escolher com esses fundamentos. Doutor, até com relação à fiscalização, como que está a força-tarefa? Está tendo operações? A gente observa que a vigilância sanitária está fazendo fiscalizações aí juntamente com a Polícia Militar. Houve um entendimento entre os dois órgãos e estão fazendo bastante vistorias, né? E com relação à força-tarefa, aquela força-tarefa que foi montada aí algumas semanas atrás, como que está esse trabalho aí junto com o Ministério Público, Polícia Civil, própria prefeitura, polícia militar? Então, Diego, na verdade, sinceramente, eu estou até bem mais passivo aí nessa situação. A própria polícia, a própria vigilância sanitária, nessas últimas 2 semanas, até com a publicação desse novo decreto, que também foi
foi muito bem-vindo aí da prefeitura, de multar as casas. Eu até acabei me afastando um pouco aí da atuação da Força Tarefa. Tive um incidente aí de familiar no último fim de semana e acabei não comparecendo, mas a própria Polícia Militar e Vigilância Sanitária, né, protagonizaram em algumas situações e estão fazendo o papel delas, que é o ideal, né? Porque na verdade eu sou um órgão de fiscalização, né? E eu fiscalizo os Exatamente. demais órgãos e não um órgão de atuação direta. A gente faz isso geralmente quando a gente vê aí uma ausência aí de atuação firme, a gente tenta puxar o bonde, né? Mas tá funcionando bem, eu vejo que a cidade está tranquila, às vezes eu saio para olhar e está tranquilo, o pessoal está respeitando. E isso é muito bom. Talvez é por isso, na verdade é óbvio que é por isso que deu uma segurada nesses números. Espero que hoje não haja nada muito assustador aí, de nenhuma, uma grande surpresa, para que a gente possa continuar nesse trabalho aí de. A gente não, né? Como eu sempre frisei, a Polícia Militar e a Vigilância Sanitária, o Conselho Tutelar também e a Isso. Polícia Civil deram uma contribuição muito boa também. Aí, assim, até um pouco além, né, das funções ordinárias deles. Mas esses órgãos estão assim, estão de parabéns, estão trabalhando, estão atuando e espero que continue nesse sentido. O foco, então, é trabalhar para averiguar essa questão de aglomeração mesmo, doutor. Talvez isso aí, principalmente nas residências, a gente viu que muitos dos casos aí de coronavírus acabaram surgindo aí justamente das residências, aglomeração, povo que insiste, né, fazer eventos, encontros, churrasco nesse momento que é É, totalmente fora da noção de regra sanitária, né? é, a gente tem uma oportunidade, Diego, aqui em Arapoti, de vencer o vírus. Não no sentido de acabar com o contágio, mas de deixar ele bem pequeno. Por ser uma cidade pequena, é mais fácil de controlar isso. Uma cidade grande, é impossível você controlar. Até que algumas estão tentando, né? Festa, ou churrasco, ou aniversário. Mas em Arapoti, acaba que uma pessoa é fiscal da outra, né? Acaba havendo essas denúncias e, olha, aí o meu vizinho fazendo. E quando o povo pega confiança nos órgãos de fiscalização e mandam, e desde lá, eu não sei se você lembra, desde o começo, lá em março, na verdade, foi uma exigência aí do Ministério Público e da gente criar ou da Vigilância Sanitária, não lembro exatamente, ou dos dois ali, junto ao prefeito, de se criar um número de telefone, né? Então, desde abril, em março, a gente já tem esse número de telefone. E isso foi um tablet, né, que eles falam, um WhatsApp, que eles ligam da Vigilância Sanitária, foi publicado inclusive no decreto. Outras cidades depois fizeram alguma coisa bem parecida, né? Foi até esquisito no começo, até eu fiquei meio assim, poxa, um número de telefone num decreto, né? Mas isso foi bom porque a população pegou a ideia, abraçou a ideia, e aí vira cada um ajudando a fiscalizar, né? E aí nesse sentido a gente consegue ter um controle um pouco melhor da situação. E é isso aí, né, pessoal? Vamos segurar a onda aí um pouquinho mais e segurar a carne aí um pouquinho, pelo menos até o verão. Nada que não possa fazer ali com teus familiares, né, dentro de casa ali, com os da casa ali, não tem problema, né, doutor? Nem desde que não Com quem haja. mora na casa, né? Com quem É, mora na casa, né? O que a gente está tentando evitar é esse contato entre pessoas que moram em casas diferentes, justamente para segurar um pouco o vírus, porque realmente é entre família que ele mais contagia mesmo, né? Isso aí acontece mais dentro de casa mesmo e entre a família mesmo. doutor, tem ali a participação da Ana Flávia, ela fala o seguinte: além das residências, também temos que lembrar das pessoas das bicicletas. Muitos se aglomeram aos finais de semana. O que acontece é o seguinte, 5 pessoas, né? O É, que o decreto fala, 5 pessoas. O rapaz da bicicleta tem que estar de máscara, porque se está fora de casa, tem que estar de máscara. Então, quem está de bicicleta e está sem máscara, está errado. Então, é nesse sentido aí que a gente tem que se conscientizar. Quando você está fazendo uma atividade física, a sua respiração é muito mais intensa. Então, obviamente, isso não é uma certeza científica, há uma probabilidade de, se você estiver contaminado, você expelir uma quantidade de vírus, de uma carga viral maior durante a atividade física, certo?
E então, por mais que seja um local aberto, se você estiver ali próximo daquela pessoa, você pode dar uma rajada de vírus aí. Então é importante o uso da máscara no uso da bicicleta, no uso da corrida. Eu mesmo saio de casa aqui no meu condomínio para fazer uma atividade física, eu coloco minha máscara, muita gente está colocando também. Tem que colocar máscara, não tem jeito. E É. evitar a aglomeração. Doutor, ali a Vanessa Nobocharo fala assim: monitorar as pessoas infectadas ao invés de sair multando e fiscalizando o comércio. Pergunta, não seria ideal? É, essa pergunta, são duas coisas que a gente tem que discutir nela. Primeiro, eu concordo aí com essa premissa aí de que o comércio acabou sendo eleito como o vilão aí, né, do coronavírus, mas não por mim e não em Arapoti. Isso não aconteceu em Arapoti. Tem esse debate em nível nacional, mas isso não se aplica a Arapoti, até porque o comércio ficou fechado aqui 5 dias, no máximo, né? Então, assim, as autoridades aqui estão sendo bem tolerantes, bem razoáveis com o comércio. Então, não acho justo se colocar isso na mesa. Por que que eu tenho que fiscalizar, então? Por que que eu tenho que fiscalizar e multar o comerciante? Por quê? Se tem um comerciante seguindo a lei, todos têm que seguir a lei. Até porque se eu não sigo a lei, se eu não ponho álcool em gel, se eu deixo mais pessoas entrarem, eu estou tendo um benefício concorrencial desleal. Porque o meu tem que fazer tudo isso e eu não. Então, temos que andar junto. Quando a gente fiscaliza, a gente não, a vigilância sanitária, fiscaliza o comércio, multa o comércio, fecha o comércio, ela está, na verdade, sendo justa com os demais comerciantes que estão seguindo a legislação. Então, essa é uma forma até de proteger e evitar distorções aí no mercado de Arapoti. Tá, mas obviamente não é o único foco e não é a única frente de trabalho. Mas, assim, eu pessoalmente, você está de prova, né, Diego? Passei a maior parte do meu tempo em fiscalização, não foi fiscalizando comércio. Eu, inclusive, não fiscalizei Exatamente. um dia que eu fiscalizei comércio. A maioria das vezes foi casa das pessoas, justamente pessoas infectadas andando pela rua, que nós fizemos aí um trabalho de investigação também. Churrascos, festas em casa, aglomerações, foi o nosso foco. Então, e é óbvio, eu sou totalmente a favor do comércio, não que ele não deva fechar, não é isso que eu estou dizendo, mas eu sei que o comércio é importante, a gente precisa dele sim, precisa da economia girando, e se tiver que fechar, tem que ser, obviamente, o menor tempo possível, na situação mais necessária possível, não se pode brincar com isso, com a vida, com o trabalho das pessoas, porque a vida é importante, mas o emprego das pessoas também é importante, tudo isso aí é importante. A Vanessa pergunta novamente ali, mas e as pessoas estão sendo fiscalizadas nas suas casas? Aí, no caso, tem que perguntar ao pessoal da vigilância, né, que faz esse controle, né, doutor? Não, Você não recebeu precisa, alguma... pode Pode perguntar para falar, mim, pode. estão sendo, com É, certeza é. estão sendo, isso aí eu fui, Diego, né, eu não estou falando assim do que eu ouvi falar, eu entrei na casa das pessoas, eu conversei com as pessoas, eu interrompi festinha, entendeu? Então eu estou falando aqui, eu estou pondo a minha credibilidade, isso aconteceu e isso continua acontecendo. Comércio não é vítima aqui, é todo mundo. Eu estou na minha casa, eu estou me cuidando, eu estou ficando em casa, meus filhos pararam de ir na escola, toda a sociedade está pagando um preço. E o comércio está pagando um preço aí até tá razoável, não ficou 5 dias ou 6 fechado. Então a gente tem que entender isso aí. Agora, é óbvio, não podemos jogar o comércio como vilão da história, não é o vilão. Mas também não acho que é o caso aqui de que seja vítima ou único fiscalizado, que não é. Entendi. Doutor, e com relação às demais ações aí que o Ministério Público está promovendo nesse período de pandemia da Covid-19, o que o senhor destacaria aí com relação a contribuir, né, para que a gente possa passar por essa fase sem ter maiores problemas, né, que nem a gente esperava. A gente não queria ter um óbito, mas infelizmente tivemos um óbito, né, mas que a gente não venha a ter mais, né, quais as ações aí que o Ministério Público, que o senhor destacaria, né, que o Ministério Público Uhum. está fazendo aí nesse período aí? É. Então, Diego, eu acho que eu destacaria o nosso papel assim de fomentar e cobrar e fiscalizar e importunar. A gente acaba
incomodando o gestor mesmo, essa é a nossa função. Incomodamos bastante e espero que tenha surtido efeito, espero que as notícias que chegaram de que houve essa melhora sejam reais mesmo, né? Isso cabe averiguação. Mas eu vejo que não é mais em nível local, né? Nós estamos atuando agora em nível estadual, Regional. regional, e estamos acompanhando a situação. Já houve desde o governo do estado seguindo aí também o diálogo com o Ministério Público, fez esse decreto, né, de fechamento das situações mais críticas. Eu pessoalmente monitoro o índice de leitos aí, né, nós estamos aí Curitiba 91% de ocupação, que é o nosso maior gargalo, né, mas Ponta Grossa a nossa regional ainda tem um certo respiro, né, mas que já está chegando próximo desses níveis também. Tenho conversado constantemente com o subsecretário de saúde, o Robson, ali de Ponta Grossa, e a gente está tentando justamente empurrar o município para frente nessa área da saúde, né? Porque, assim, o que acontece do coronavírus, né? A maioria das pessoas não vai adoecer, a maioria das pessoas não vai morrer. Então, assim, Exatamente. é muito cômodo para um político simplesmente, a não ser que quando a população está com medo, né, está bem preocupada, está com medo, está em pânico, aí o político, né, acaba entrando nessa onda. Mas é muito fácil, e isso não é uma crítica exatamente, mas é muito fácil para o político ele simplesmente ignorar isso, porque vai ter umas pessoas que vão adoecer, poucas vão morrer, mas a gente está aqui justamente para ver o lado dessas poucas pessoas, né? Que podem ser eu, que pode ser você, que pode ser o seu familiar. Então a gente tem que construir uma ética aí de atuação política que envolva não uma preocupação só com a maioria, mas uma preocupação com todos, né? Então, será que seria bom se acontecesse isso comigo? Então nós temos que preocupar com as pessoas que vão adoecer, com os idosos que vão adoecer, né? E que pode ser que aconteça. Essa é a nossa função. Então é isso, e eu sempre tentando aí atuar com ponderação, com razoabilidade, não também fazer o papel de prefeito que eu não sou, né? E também não me omitir nessas situações. É isso que a gente busca aí nesse momento, Diego. Doutor, para o comerciante, até conversei com o Jonathan aqui sábado, representante do comércio, eles falam que a dificuldade, né, de saber se vai fechar ou não vai fechar, essa incerteza aí atrapalha bastante o comerciante, É, né? Mas é bom destacar, assim, que nesse momento o Ministério Público não está como alvo no comerciante, o Ministério Público local, né? Como o senhor mesmo explicou, é uma ação regional e a promotoria de Irapoti, nesse momento, não visa pedir um fechamento de comércio, né? Acho que é bom não. esclarecer isso. Diego, eu concordo com isso, eu levo isso muito em consideração. Eu não sei se você lembra, quando a gente recomendou o fechamento, era a nossa postura, e Uhum. logo veio a recomendação do Conselho Nacional do Ministério Público. Eu tomei minha decisão de não fazer o pedido judicial, e logo já te avisei e Exatamente. pedi para você divulgar, né? A gente não quer ficar aí com uma faca no pescoço do comerciante. Se for para fechar e se for a postura do Ministério Público, nós vamos pedir para fechar. Mas nós vamos avisar, vamos na imprensa. Eu não sou muito de imprensa, mas nesse caso eu acho que o mais importante é a gente divulgar com uma certa antecedência a situação. Mas o comerciante, essa incerteza, ele não decorre dos órgãos públicos, ele decorre da própria dinâmica da doença, né? Do vírus. Então essa incerteza ela vem do vírus, da pandemia, ela não vem das autoridades exatamente, né? Não somos nós que estamos criando a incerteza. Mas como diz um psicólogo, não estou querendo aqui fazer pouco caso, né? Isso na verdade é até demonstrar uma empatia. Se você está vivo, você tá com algum problema, né? Justamente, no Brasil, então, se você é empresário, mais ainda, né? Então a gente entende isso e é complexo a situação, mas vamos tentar lidar aí da melhor forma possível. Eu acho que os comerciantes devem se preparar para um possível fechamento, caso os números voltem a subir aí, tá subindo 2, 3, 4, 5 por dia, né? Caso volte aquela média de 10 por dia, isso aí indicará um possível fechamento do comércio. E o comerciante já deve se preparar para a venda online,
Eu acho que é uma coisa que o comerciante deve buscar nesse momento. Fazer um catálogo de divulgação de produtos online. É possível que, se houver um fechamento, mantenha-se a venda online. Então, faça essa divulgação, faça um projeto de venda pela internet, pelo telefone, pelo WhatsApp, por catálogo, da forma que seja. Então, se prepare aí para ter um mínimo de condição de manter o seu negócio funcionando. Eu acho que essa que é o caminho agora, mas por hora, neste momento, não vejo aí não eu, né, pessoalmente, mas o Ministério Público regionalmente não tem visto essa situação de fechamento. Doutor, a gente percebe que estamos aí, né, praticamente desde março vivendo essa pandemia. No começo, acho que as pessoas estavam até mais assustadas, agora parece que meio que se acostumaram com a ideia. Isso aí é um perigo, a relativização do problema faz com que as pessoas possam baixar a guarda nos cuidados, principalmente. A gente percebe que nesse momento que a gente tinha que estar mais cuidando, né? Principalmente que ele está aqui na nossa região, está aqui na nossa porta, né? E, inclusive, já podemos dizer que existe uma transmissão comunitária, né? Sim, a transmissão comunitária no Brasil, ela existe desde abril, né? Ah, então, Diego, o que acontece é o seguinte, o vírus, ele não vai matar todo mundo, ele vai matar poucas pessoas. É bem provável que a maioria das pessoas vai ser simplesmente Menos de um por uma cento se for gripezinha. levar, né? Menos do que isso. Então, De assim, 1%. mas, e aí, né? Como que nós vamos lidar com essa situação? Vai morrer pessoas, né? Então, nós vamos simplesmente, até que nível nós vamos levar? Eu não creio que entrar em pânico seja bom. Eu acho que é o seguinte, é não ter medo, não é para ficar com medo do vírus. Medo porque para morrer basta estar vivo, né, Diego? Então, assim, pânico nesse momento é a pior situação. Eu acho que a gente tem que ter esse civismo, não sei se é essa palavra, o jeito certo de falar, né? Civismo. Você ter um respeito ao próximo, empatia ao próximo e fazer a sua parte. Não porque você vai morrer ou porque você está com medo, mas é porque é o que nós temos que fazer nesse momento. Doutor, a gente agradece a tua disponibilidade, sabemos aí que tem bastante serviço, apesar de não estar atuando presencialmente, está atuando bastante online, né, virtualmente falando, e agradecemos mais uma vez pela tua disponibilidade, né, pela prontidão, né, de estar aí, transparência também, e trazendo a público, né, todas as funções, porque a gente sabe que promotor, antigamente o pessoal não sabia, né, o que o promotor pensava, o que fazia, né, qual que eram as ideias, né, hoje em dia o promotor está aí à disposição da população, trazendo informações, sabendo o que pode acontecer, o que não pode acontecer, instruindo a população, né, e mais uma vez a gente agradece e deixamos aqui o espaço para suas manifestações finais. Não, Diego, eu que agradeço a oportunidade. Acho que a imprensa teve um papel aí fundamental, assim, mesmo. Não é aqui elogio gratuito, né? E não só você, mas acho que toda a imprensa teve um papel fundamental no controle da pandemia, de conscientização, de clareamento. Um pouco da imprensa, obviamente, exagerou, claro, né? Mas não foi o seu caso. Obviamente, houve como eu diria, né? Tinha jornal que era assim, ó, gente, tá ruim, mas olha, pode ficar pior, hein? Vendia o vendedor de tragédia, né? É. Eu acho isso terrível, né? A gente sempre tem que tentar passar uma mensagem de otimismo, de esperança, mesmo que não seja a mensagem que mais venda, né? O jornal. Eu acho que mas não é o caso da TV Campos Floridos, que eu vejo que sempre tentou fazer um trabalho mais de conscientização e não de vender manchete barata aí, trabalhando com o pânico das pessoas. Então, eu acho que nós estamos aqui no Paraná, eu vejo com relação ao resto do Brasil, a gente está levando essa situação de uma forma mais razoável, sabe? Mais racional, Verdade. acho que o Mais resto do Brasil equilibrado, virou né? mais equilibrado, virou uma zuretagem essa questão do coronavírus, virou né? Então a gente tem que tentar fugir disso
E se a gente vem aqui dar a cara, né, mostra, quem que é o promotor que está pedindo para fechar meu comércio? Fala, sou eu, é por essa razão, por esse motivo. Eu acho que desarma um pouco também, né? As pessoas e elas entendem e a gente tentar trabalhar junto, cada um aí tentar da forma possível. E eu que agradeço a oportunidade. Obrigado, doutor. Bom trabalho para o senhor aí. Saiba que a TV Campos Floridos, todos os nossos canais de comunicação estão à sua disposição aí para todas as manifestações as quais achar necessário, viu? Muito obrigado, viu? Até Valeu, um mais. Boa abraço, Diego. tarde.